O marido a abandonou no meio da estrada, debaixo de uma chuva forte, e foi embora sem olhar para trás. Sem ter para onde ir, Teresa comprou uma passagem e voltou para a antiga casa herdada da mãe, onde não entrava havia muitos anos. Ela imaginava encontrar apenas lembranças, mas ao chegar à antiga casa da mãe, percebeu que algo estava muito errado. Bem-vindos, aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Os limpadores de para-brisa batiam contra o vidro com aquele som seco e cortante que aparece quando a chuva está apenas começando e o pneu ainda não consegue deslizar bem sobre o asfalto molhado. Teresa olhava para frente e contava mentalmente as batidas. 1, 2, 1, 2. Como contava na infância, os passos até a escola, para não pensar no frio. Pela janela se estendia a fita cinzenta da estrada, e nas margens ficavam arbustos já sem folhas. Entre eles, surgiam postes amarelos e placas raras de povoados aonde nunca tinham ido. Roberto dirigia em silêncio, com uma mão no volante e a outra ajeitando a gola do casaco. Dele vinha o cheiro habitual de colônia e aquela irritação especial que nos homens não se acumula de uma única conversa, mas de toda uma vida. Você de novo sentada como uma estátua, disse ele, sem virar a cabeça. Pelo menos diga alguma coisa como gente. E o que eu vou dizer, Beto? Essa sua mania, o que eu vou dizer? Então é melhor ficar calada de vez. Teresa ajeitou a bolsa sobre os joelhos. A bolsa era velha, com a alça gasta, que ela mesma havia costurado havia algum tempo, com um fio cinza, porque não tinha fio preto em casa. Dentro havia uma garrafa térmica, um sanduíche embrulhado em papel alumínio, uma carteira, o documento e uma caixa de remédios para a pressão. Ela ia ao aniversário da sobrinha, e Roberto a semana toda reclamara que aquela não era a família dele, não era a festa dele, e que agora o fim de semana dele estava todo perdido. A discussão começou por uma bobagem. Ela pedira para ele passar na farmácia. Ele disse que não ia fazer desvio. Ela respondeu que então a deixasse na loja e começou a confusão. Quantas vezes eu já te disse? Ele levantou a voz. Você sempre está insatisfeita com tudo. Eu sou ruim para você, eu faço tudo errado na hora errada. Você ficou pesada, Teresa, no jeito e em tudo. Antes, ela teria ficado calada. Antes teria olhado pela janela e apertado os lábios para não tremerem, e até de noite andaria pela casa com aquele nó na garganta, faria a sopa, poria a mesa e tentaria não fazer ruído com as tampas das panelas. Mas dessa vez, algo se moveu dentro dela. Talvez do cansaço, talvez porque do lado de fora estava tudo cinza e solitário demais. Beto, disse ela baixinho, mas com clareza. Estou cansada de viver como se tivesse que merecer todo dia o direito de estar do seu lado. Eu não sou sua funcionária em período de experiência. Ele virou a cabeça de repente. Os olhos dele ficaram daquele jeito que ela conhecia de memória, estreitos, frios, sem pupila. O que você disse? O que você ouviu? O carro deu um solavanco porque Roberto pisou forte demais no acelerador. Ele ficou calado por uns 10 segundos, depois ligou a seta e encostou. Teresa ainda não tinha entendido o que estava acontecendo quando ele parou o carro bem na beira de uma valeta encharcada pela chuva da noite, se inclinou sobre os joelhos dela e abriu a porta. Sai, Teresa, eu falei, sai. Se você quer abrir a boca, abre em casa, não comigo dentro do carro. A chuva entrou logo no carro, fina e cortante. Teresa olhou para o marido por um longo momento, como se olha para um estranho que por acaso tem um rosto familiar. Depois, em silêncio, pegou a bolsa, pôs o pé com o sapato no chão encharcado e saiu. O sapato afundou imediatamente na lama líquida entre o asfalto e a beira da estrada, e ela sentiu a lama fria e úmida queimando o tornozelo. A porta se fechou atrás dela, com aquele som metálico curto, depois do qual se ouve o carro arrancar. Roberto foi embora sem olhar para trás. As luzes traseiras piscaram uma vez na curva, e foi isso.
Teresa ficou parada na beira da estrada por uns 3, talvez 5 minutos. Ela não contou. A chuva foi ficando mais forte, penetrava sob o lenço, escorria pelo pescoço, entrava pela gola. Passou um caminhão jogando água nela das rodas, depois um carro, em que alguém virou a cabeça por um segundo, olhou e voltou a olhar para a estrada. Teresa ajeitou o lenço, pegou a bolsa com mais firmeza e começou a andar. Não porque sabia para onde ir, mas porque ficar parada no mesmo lugar era mais insuportável do que andar. O celular estava no bolso lateral. Ela o tirou, olhou para a tela. Um ícone grande de chamada. Abaixo, o nome, Beto. Bastava apertar uma vez, e em 10 minutos ele voltaria, a buscaria, e tudo seguiria o ciclo conhecido. Ela se desculparia. Ele gritaria mais um pouco. Depois ficaria calado. Depois em casa ficaria mudo por 2 dias, e no terceiro exigiria um jantar mais gostoso, e fariam de conta que nada tinha acontecido. Teresa guardou o celular de volta no bolso. Ela seguiu andando pela beira da estrada, e os sapatos já estavam completamente encharcados, as meias calças coladas na pele, a bainha do casaco pesada de água. Depois de algum tempo, apareceu adiante uma placa azul com uma flecha branca, e abaixo 2 palavras: Estação Rodoviária, 800 metros. Teresa assentiu para aquela placa como se fosse uma pessoa viva que finalmente lhe indicara o caminho. A estação rodoviária era uma caixinha pequena de concreto, com uma placa azul descascada e uma única lâmpada sobre a entrada. Dentro, cheirava a roupa molhada, café de máquina e, por algum motivo, castanhas. Num banco estava sentada uma velhinha com um lenço de lã, segurando no colo uma bolsa de tecido quadriculado. Ao lado, dormitava um homem com um casaco de trabalho. Junto à parede do fundo, alguém fumava bem debaixo de uma placa de "Proibido fumar". No guichê estava sentada uma mulher de uns 40 anos, com o rosto cansado e o cabelo pintado de cor berinjela. "Para onde?" perguntou ela, sem nem levantar os olhos. Teresa se aproximou do guichê e olhou para os horários colados na lateral. Os olhos deslizavam pelas linhas. Cidades, vilarejos, números, horários. E de repente pararam. O nome do lugar estava quase no fim da lista. Pequeno, discreto, escrito à mão com caneta esferográfica sobre uma linha antiga. O ônibus partia em 40 minutos. Ela não estava lá havia muitos anos, desde que enterraram a mãe. No começo não ia porque doía. Cada canto, cada cortina lembrariam dela. Depois não ia porque Roberto sempre achava um motivo. Ora a reforma, ora as férias dele, ora o que você ainda tem que fazer lá. Depois deixou até de lembrar, como se aquele lugar fosse uma vida separada que tinha acabado antes da hora, e não se podia voltar a essa vida mesmo querendo muito. "Uma passagem, por favor", disse Teresa e disse o nome do lugar. A funcionária ergueu os olhos, examinou o casaco molhado, o lenço úmido, os sapatos encharcados, e em seu rosto passou algo parecido com compaixão, breve, profissional, como a de uma enfermeira que já viu muitas tristezas dos outros e aprendeu a não demonstrar. "Como vai pagar?" "No cartão." Teresa estendeu o cartão. A máquina apitou, soltou o comprovante. A mulher arrancou a passagem, estendeu pelo guichê e disse: "Plataforma 3. O embarque é em 25 minutos." "O ônibus é velho, mas chega." "Obrigada." Teresa se afastou para o banco junto à janela, sentou-se. A velhinha, com a bolsa quadriculada, olhou para ela com atenção. "Filha, você está toda molhada. Toma isso aqui." E estendeu para ela um lencinho branco, limpo, passado a ferro com perfume de lavanda. Teresa o pegou sem saber o que dizer. Enxugou o rosto, limpou as mãos. Dos olhos, de repente, começaram a correr lágrimas por si mesmas, sem soluços, sem som, apenas 2 caminhos pelas bochechas. "Isso acontece com todo mundo", disse a velhinha calmamente, e voltou a se virar para a bolsa dela como se não tivesse notado nada. "Acontece com todo mundo, filha. O importante é para onde você vai, não de onde você vem." Teresa assentiu, embora ela mesma ainda não soubesse se acreditava nessas palavras ou não.
O ônibus realmente era velho. Os bancos de curvinha azul, afundados no meio, cortinas com um padrão desbotado, cheiro de gasolina e poeira. O motorista não era jovem, tinha o rosto curtido pelo tempo e usava um boné de couro. Ele recolhia as passagens na entrada e dizia a cada segundo passageiro: "Vamos, vamos, passa, não atrasa", como se estivesse conduzindo um rebanho. Teresa se sentou junto à janela, mais perto da porta de trás, colocou a bolsa ao lado, encostou a testa no vidro frio. O ônibus tinha um cheiro familiar. Assim eram todos os ônibus da sua juventude, quando ela ia estudar na capital e depois voltava nas férias para a casa da mãe. Aquele cheiro trouxe da memória não lembranças, mas uma sensação completa, como o coração batia forte na curva antes de chegar, como as palmas das mãos começavam a sudar de alegria, como ela já sabia de antemão que a mãe estaria parada junto ao portão, com aquele velho casaco cinza acenando. O motor roncou, o ônibus partiu. Pela janela passaram as primeiras luzes raras. Depois a capital terminou, e começaram os campos cinzentos, encharcados, com pedaços de neblina sobre a terra arada. A chuva continuava batendo no teto, no vidro, no asfalto, e daquele som constante, Teresa começou a se aquecer. Não o corpo que ainda estava gelado, mas algo dentro dela, sob a clavícula, onde por toda a vida havia ficado um nó frio. Ela tirou o celular. Roberto não ligou, não escreveu. Teresa olhou para a tela vazia, até que ela se apagasse por conta própria, e percebeu que nem queria que ele ligasse. Se ele ligasse agora, ela teria que decidir o que responder, como explicar para onde ia. Assim, ninguém esperava, ninguém perguntava, ninguém mandava voltar. Ela estava indo para onde tinha comprado a passagem com o próprio dinheiro, com a própria bolsa. E essa pequena circunstância, por algum motivo, a sustentava mais firme do que qualquer palavra forte. A estrada era conhecida. Ela a reconhecia, ora por uma curva, ora pela silhueta de uma velha figueira na beira da rodovia, ora por um ponto de ônibus torto, onde, ainda na juventude, alguém tinha pintado corações com tinta. O coração havia descascado há muito tempo, mas o contorno permanecia. Teresa olhava para ele e pensava em como a memória é estranha. Esquece-se o nome do vizinho, esquece-se a data do casamento, esquece-se que comida o marido comeu na semana passada, mas isso pintado por mãos estranhas em um ponto de concreto fica gravado para toda a vida. Depois de quase 2 horas, o ônibus entrou no vilarejo. Já tinha anoitecido. As lâmpadas dos postes acendiam de um em um. As janelas das casas brilhavam com uma luz amarela e quente. Em algum lugar um cachorro latia, em algum lugar tinha cheiro de fumaça de lenha, aquele cheiro especial que se espalha sobre o interior em todo o país quando o ar fica mais frio. Teresa desceu no terminal, na praça junto à mercearia, que agora se chamava Mercadinho 24 Horas, embora a vitrine fosse a mesma. Ela olhou em volta. A praça estava quase vazia. Junto à loja, 2 homens com sacolas. Junto a um poste, uma mulher de casaco por cima do roupão fumava. Ninguém olhava para Teresa. Ninguém a reconhecia. Para eles ela era apenas uma forasteira que tinha descido do ônibus naquela lama de estrada. A casa da mãe ficava na ponta da rua. Da praça até ela eram cerca de 15 minutos a pé pelo caminho curto, pela viela, e 20 minutos se fosse pelo caminho mais longo. Teresa foi pelo caminho curto. Os sapatos já não tinham mais importância. Tudo que podia se molhar já estava molhado. Ela andava reconhecendo cada arbusto, cada curva, cada portãozinho baixo. Em um quintal, um cachorro pequeno, branco com as orelhas vermelhas, começou a latir, e de uma janela logo apareceu uma velha de lenço, que olhou, não disse nada e recuou a cabeça de novo. Teresa virou para a sua viela. O coração bateu forte, como tinha batido no ônibus na juventude. Ela se preparava para o pior. Lúcia, todos esses anos, repetia ao telefone: "Teresa, a casa está apodrecendo. Você devia ver." O telhado vaza. No canto tem mofo. A cerca caiu no quintal, as ervas estão mais altas que a cintura. Não serve para nada.
só dá despesa. Teresa escutava, assentia, de vez em quando transferia dinheiro para a irmã para despesas imprevistas, ora para o reparo do telhado, ora para uma fechadura nova, ora porque apareceram ratos e era preciso dedetizar. O dinheiro não era pouco, mas também não era muito. Teresa tirava esse dinheiro de si mesma, porque acreditava que a casa da mãe era a última coisa que lhe restava da vida anterior. E se ela desmoronasse, a memória desmoronaria também. Ela se aproximou do portão e parou. A cerca estava reta, não nova, mas firme, pintada de verde escuro na parte de baixo. O portão não estava pendurado em uma só dobradiça, como ela lembrava, mas tinha sido substituído por outro, metálico, com um pequeno alpendre arrumado. No portão havia um cadeado. O cadeado era novo, brilhante. Desse tipo que se coloca no interior quando se quer dizer aos vizinhos: sem o dono, não entre aqui. Teresa segurou nas barras com a mão. Pelo portão dava para ver o quintal. O quintal estava limpo, não perfeito, mas exatamente como fica o de pessoas que ali vivem. O caminho até a varanda estava varrido. Junto à entrada havia um tapete de borracha. Junto à parede do galpão, lenha empilhada com cuidado. Lenha fresca, não a do ano anterior. No chão, junto ao galpão, marcas claras de pneus largos como de uma caminhonete. As marcas eram recentes. De hoje ou de ontem não fazia uma semana, com certeza. Teresa tirou a chave. A velha chave de bronze, com a haste longa, aquela mesma que a mãe um dia tinha colocado na mão dela antes do funeral e dissera: "Cuide bem, filha, essa é a sua chave." Ela aproximou a chave do cadeado. O cadeado era completamente diferente, pequeno, cilíndrico, para a chave moderna, tipo cartão. A velha chave nem entrava na fechadura. Ela ficou parada junto ao seu próprio portão, na escuridão estranha, diante de um cadeado estranho, e pela primeira vez naquele dia inteiro não sentiu raiva de Roberto nem cansaço da viagem. Dentro dela estava vazio e muito quieto, como acontece num cômodo do qual acabaram de retirar todos os móveis. Em algum lugar atrás dela, no quintal vizinho, uma porta rangeu e uma luz amarela e quente se espalhou em uma faixa sobre a terra molhada. "Quem está aí?" perguntou uma voz feminina cautelosa. "O que vocês estão fazendo aí parados?" Teresa se virou. Na entrada do portão vizinho estava uma mulher baixinha, com um lenço de lã sobre os ombros. Ela tinha uma lanterna na mão, e o feixe de luz pulava na poça aos pés de Teresa. "Dona Zélia", disse Teresa baixinho. "Sou eu, Teresa, filha de Dona Aparecida." O feixe da lanterna tremeu e subiu lentamente até o rosto dela. "Meu Deus", disse Dona Zélia, e na voz dela havia tudo de uma vez: surpresa, susto e uma alegria antiga, há muito não usada. "Meu Deus, Teresa, mas você está sozinha? E nesse tempo, sem carro?" "Sozinha", respondeu Teresa, "sem carro." Ela ainda não sabia o que a vizinha lhe diria no minuto seguinte. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Mas já estava parada diante da casa, em frente ao cadeado estranho, com os sapatos encharcados, e entendia que alguma coisa ali não estava certa. Que alguma coisa ali estava muito, muito errada. Dona Zélia ficou calada por um segundo, depois mais outro, depois baixou a lanterna e disse, já com uma voz completamente diferente, baixa, culpada, cautelosa: "Teresa, filha, vem comigo, entra, não fica aí parada. Você precisa sentar e tirar esse lenço, e precisamos conversar, filha." "Há muito tempo precisamos." Teresa assentiu. A bolsa na mão dela ficou de repente pesada, como um saco de areia encharcado. Ela olhou uma última vez para o cadeado novo e brilhante, pendurado no seu próprio portão, e seguiu Dona Zélia pela poça, pelo portão que tinha rangido, para dentro da faixa quente de luz amarela, para um quintal estranho, para ouvir lá algo que faria com que a vida dela nunca mais pudesse ser a mesma. Na casa de Dona Zélia tinha cheiro de calor, batata cozida e erva calmante. No chão havia um tapete tecido à mão, listrado. Junto à janela, 2 vasos de flores com gerânio,
vermelho como 30 anos atrás. Teresa colocou a bolsa junto à porta e por um bom tempo não conseguiu tirar o lenço. Os dedos não obedeciam. O nó tinha endurecido. Dona Zélia se aproximou em silêncio, desatou o nó ela mesma, como antigamente desatava os lenços das meninas pequenas, e o pendurou no gancho junto à porta. Senta, filha, aqui, mais perto do fogão. Agora eu vou te servir um chá quentinho de camomila. Teresa se sentou no banquinho junto ao fogão, encostou as costas na parede quente do fogão e fechou os olhos. Dona Zélia andava pela casa em silêncio, como se anda num hospital. Uma xícara tilintou, um saquinho de erva farfalhou, um fósforo riscou. Depois de um minuto, puseram em suas mãos uma xícara de chá fervente. Bebe, bebe. Agora você precisa se aquecer e depois a gente conversa. Teresa tomou um gole. O chá estava doce, quase melado, mas era exatamente o que era preciso naquele momento. Quente, com cheiro de doce de fruta e de infância. Dona Zélia, disse ela finalmente, o que está acontecendo com a minha casa? Dona Zélia sentou-se à sua frente, pôs os cotovelos na mesa, depois os retirou, depois colocou-os de novo, pegou a ponta do avental de chita e começou a amassá-lo entre os dedos. Filha, não fica brava comigo logo de cara. Não estou brava. Só me diga. Eu pensei que você já sabia, que você mesma tinha permitido. Permitido o quê? Bom, a Lúcia com a casa. Bom, do jeito dela. Teresa colocou a xícara lentamente sobre a mesa. Dona Zélia, eu não permiti nada a ela. Eu não fui lá nenhuma vez desde o funeral. A Lúcia me dizia que a casa estava caindo. Dona Zélia baixou os olhos. Dava para ver os lábios dela tremerem. Meu Deus, sussurrou ela. Meu Deus, eu sentia isso. Eu falava para o meu Pedro, tem alguma coisa errada aqui. Cá ele me dizia, Zélia, não se meta, cada um tem a sua família, eles que resolvam. E eu não me meti. Quem mora na casa? Gente diferente, filha, gente diferente. Dona Zélia suspirou e começou a contar. E no início, a voz dela era insegura, depois foi ficando mais firme, como se há muito tempo esperasse poder contar isso a alguém. Em certas épocas, ela contava, na casa, quase sempre havia veranistas. Vinha uma família da capital, um homem com a mulher e 2 filhos adolescentes. Eles ficaram 2 semanas num mês, depois de novo em outro mês. As crianças pegavam insetos num pote, corriam descalças pela rua, pisotearam as rosas debaixo da janela de Dona Aparecida. Dona Zélia depois replantou. Depois veio uma mulher solteira com um cachorro grande e branco. Essa ficou quase um mês. Ia ao poço com balde e fotografava o pôr do sol no celular. Depois um grupo de jovens, moços e moças. Esses faziam barulho, ligavam música alta no carro. Dona Zélia uma vez até bateu na cerca pedindo para abaixarem o som. Em outras épocas, continuava ela, a casa também não ficava vazia. Várias vezes alojaram trabalhadores ali, homens de uma equipe que reformava o centro comunitário, e depois o galpão de gado na periferia. Moravam de 3 a 4 pessoas. Saíam de manhã bem cedo, voltavam à noite, sujos, com fome. Acendiam o fogão, cozinhavam no fogão. Nos fins de semana, compravam cachaça na loja. No fim do ano, na casa ficou um casal já não tão jovem, de uma região vizinha. Esses pediram para ficar 3 noites. Dona Zélia ouviu a Lúcia explicando para eles onde estava a lenha, onde estava a água, e como fechar a porta para não entrar vento. Ela alugava, filha. Alugava. Teresa escutava em silêncio. O chá na xícara esfriava, no fogão estalava baixinho. Eu uma vez perguntei a ela, disse Dona Zélia. Ela riu, disse, Dona Zélia, hoje todo mundo faz isso assim, pela internet. A dona está longe, a casa fica de qualquer jeito. Eu só fico de olho. Eu naquela hora acreditei que você sabia. Pensei que você tinha confiado a ela, porque você morava longe demais para ir lá. Eu não confiei nada a ninguém, Dona Zélia. Eu sei. Agora eu sei. Dona Zélia se levantou, foi até o armário, tirou da gaveta um molho de chaves. Filha, vou te dizer uma coisa. Pelo portão você não vai entrar hoje. O cadeado é novo. E na porta da frente também trocaram a fechadura.
Mas na varanda do lado da horta ainda existe a entrada antiga. Lá a dona Aparecida colocou uma fechadura ainda em vida. Lembra, nós duas colocamos juntas há muitos anos. A Lúcia parece que não chegou até aquela entrada. Ela estendeu para Teresa o molho de chaves. Eu fui lá há uns 3 anos no jardim da frente para regar as plantas. Tenho uma chave reserva, pega. Elas saíram juntas. Dona Zélia pôs sobre os ombros de Teresa sua velha capa de chuva, azul vivo, com um cinto que não amarrava até o fim. Foram pelo quintal, por um buraco na cerca que Dona Zélia apontou com a mão e riu. Isso aqui fizemos eu e a sua mãe, quando pisoteamos para ir uma na casa da outra sem precisar passar pelo portão. A chuva, àquela hora, já tinha quase parado. Caía só uma garoa fina, como por um filtro. Sob os pés, a terra encharcada da horta fazia barulho. Dona Zélia ia na frente com a lanterna, Teresa atrás. A varanda ficava do outro lado da casa, pequena, com uma única janelinha estreita. A porta era velha, de madeira, forrada nas bordas com um plástico rasgado. Dona Zélia chacoalhou as chaves, escolheu a certa. Girou 2 vezes. O cadeado se abriu. Não logo de primeira. Foi preciso levantar a porta pela maçaneta. De dentro veio um cheiro de frio, poeira seca e, por algum motivo, sabão. Entra, filha, com cuidado. A sua avó fez a soleira alta aqui para os gatos não entrarem. Teresa passou a soleira. A varanda era quase a mesma de antes. O mesmo teto baixo, o mesmo banco junto à parede, as mesmas cortinas de florzinhas pequenas, mas no banco não estavam os potes de conservas da mãe, e sim um par de botas de borracha número grande, masculinas, estranhas. No gancho junto à porta estava pendurado um casaco acolchoado que ela nunca tinha visto. No chão, um tapetinho novo, ainda com cheiro de loja. Elas seguiram adiante para o vestíbulo, dali para a cozinha. Teresa parou no meio da cozinha e moveu os olhos lentamente. Na janela havia cortinas limpas, não as da mãe, brancas com quadriculado azul. As da mãe eram de flores grandes. Na soleira da janela, um vaso de babosa, bem cuidado, regado. Na parede, onde a mãe pendurava calendários de cada ano, agora havia um único calendário pequeno, de um hotel de serra, promocional. Sobre o fogão, uma coifa nova, branca, brilhante. O fogão era outro, não a gás de botijão como antes, mas moderno com 4 bocas. No chão, um piso novo, bege com pontos cinza. Teresa lembrava bem como era o piso, tábuas pintadas, e uma no meio que sempre rangia. Fizeram reforma aqui, disse Dona Zélia baixinho atrás dela. Antes de começar a alugar, eu pensei que era para isso que você dava o dinheiro. Eu dava para o telhado, para o cadeado, para os ratos. Dona Zélia só sacudiu a cabeça. Teresa abriu o armário sobre a pia. Lá estavam pratos estranhos, brancos, com uma fina borda azul empilhados com cuidado. Xícaras estranhas, garfos estranhos no porta-talheres. Nenhum objeto familiar. Ela lembrava do conjunto de louça da mãe, com bolinhas verdes. Onde estava? Lembrava da panela de alumínio com a tampa amassada, em que a mãe fazia compota. Onde estava? Lembrava da espátula de madeira com que a mãe virava os bolinhos de mandioca. O cabo da espátula estava queimado de um lado, e Teresa, ainda criança, chorava por causa daquele lado queimado, porque parecia que a espátula sentia dor. Onde estava aquela espátula? Ela seguiu adiante. A sala grande. Ali também estava arrumado, arrumado de um jeito que dava medo. Um sofá-cama junto à parede, um cobertor novo acolchoado, com um desenho de flores. Uma mesinha de centro, uma televisão pequena, plana, na parede. A cômoda da mãe não estava mais lá. No lugar dela, um armário de madeira aglomerada barata, cor de carvalho claro, do tipo que se vende em qualquer loja. Na parede, um quadro estranho, uma paisagem com mar, claramente para um ambiente de conforto de hotel. Teresa abriu o armário. Dentro, pilhas de roupa de cama nova, amarradas com fitas. Toalhas dobradas de 3 em 3.
Na prateleira de cima, uma cestinha pequena com chinelos descartáveis em celofane. Teresa pegou um par, virou nas mãos. No celofane estava impresso o logotipo de algum hotel. Meu Deus, disse ela baixinho. E o quarto da sua mãe, começou Dona Zélia, e parou de repente. O quarto, a Lúcia parece que não tocou, trancou. Mostre. Elas seguiram pelo corredor. A porta do quarto da mãe estava trancada com um pequeno trinco de sobrepor. Dona Zélia o destrancou sem chave. A porta rangeu seca. E ali, finalmente naquela noite, Teresa soltou o ar pela primeira vez. O quarto da mãe estava quase intacto. Na cama de ferro estava a velha colcha azul escura com franjas, cuja borda Teresa mesma tinha costurado ainda na escola com fio grosso. Na parede, 2 fotografias em molduras, uma do casamento da mãe com o pai, outra de Teresa com Lúcia, pequenas, com vestidos iguais de gola branca, de mãos dadas. No chão, os chinelos bordados da mãe, postos junto à cama como se a dona tivesse acabado de sair. Na mesinha de cabeceira, um copo com flores secas há muito tempo, uma tesoura, óculos com armação metálica, restos de fio. Teresa sentou-se na beira da cama. As molas gemeram baixinho sob ela, com aquele mesmo som conhecido, caseiro, voz da mãe. Ela passou a mão pela colcha e sentiu que quase não havia poeira. Alguém, de vez em quando, ainda passava um pano. Talvez fosse a própria Lúcia. Talvez ela tivesse ao menos um pouco de consciência de não alugar aquele cômodo. Filha, disse Dona Zélia baixinho, parada à porta, você dorme aqui hoje. Eu te trago lençóis limpos meus. Amanhã você arruma tudo. Já é tarde. Não dá para começar agora. Teresa assentiu. Quase não havia palavras. Dona Zélia correu até a casa dela e voltou com um embrulho. Lençol, fronha e capa de cobertor, tudo limpo, com cheiro de sabão caseiro. Arrumou a cama ela mesma com habilidade, como quem já fez isso muitas vezes. Depois pôs na mesinha de cabeceira uma xícara de leite quente com um pouco de mel dentro. Bebe e dorme, eu venho amanhã bem cedo. A porta se fechou atrás de Dona Zélia. Na casa ficou tudo quieto. Teresa ainda ficou muito tempo sentada na cama da mãe, sem se despir, escutando a água gotejando em algum lugar da calha, um cachorro distante latindo na escuridão, o relógio de parede pequeno fazendo tic-tac na parede. Relógio que, ao que parecia, alguém dava corda, senão já estaria parado há muito tempo. Pessoas estranhas davam corda no relógio da sua mãe. Pessoas estranhas colocavam seus pratos no armário da sua avó, e ela não sabia de nada disso. Pagava por ratos que não existiam. Ela só adormeceu de madrugada, sem se despir, vestida com o roupão da mãe que encontrou no armário, o único objeto da mãe que ninguém tinha tocado. Acordou porque uma luz amarela forte batia na janela. A chuva já tinha parado. No vidro brilhavam gotas, e atrás delas um arbusto de hibisco molhado, sem folhas, aquele mesmo embaixo do qual ela uma vez escondia da Lúcia um cofrinho feito de lata de conserva. Teresa se levantou, lavou o rosto com água fria de um balde, tomou um chá com um pedaço de pão que Dona Zélia tinha deixado e começou a arrumar. Começou pelo armário do quarto da mãe. Aquele armário, a Lúcia não tinha aberto, era visível pela poeira acumulada nas prateleiras e por como as coisas estavam dobradas, com a mão da mãe, a moda antiga, com cuidado, em pilhas. Teresa examinava tudo devagar. Um lenço floral que a mãe usava na igreja. Um casaquinho cinza tricotado, com 2 botões no pescoço. Uma carteira de couro sintético. Dentro, algumas moedas pequenas e uma receita médica para pressão, dobrada em 4. Cartões postais antigos, contas de luz amareladas, calendários da década de 80. A prateleira de cima era a mais alta. Teresa colocou um banquinho, subiu, passou a mão. Primeiro tropeçou numa caixa de sapatos. Dentro havia rolos de lã e agulhas de tricô. Depois, uma pilha de revistas antigas. E no canto mais distante, junto à parede de fundo, a mão encontrou algo duro, retangular. Teresa puxou. Era uma pasta de papelão, azul, gasta nos cantos, amarrada em cruz com um elástico de escritório largo. Na capa,
Nada, só um leve rasgo de caneta esferográfica, como se em algum momento a mãe tivesse pensado em escrever um nome, mas desistido. Teresa desceu do banquinho, sentou-se à mesa da cozinha, onde havia mais luz. Tirou o elástico. O elástico se rompeu sem resistir, e a ponta bateu na mão dela. Dentro havia papéis. No topo, o certificado de propriedade em nome da mãe. Depois, uma cópia do testamento, datilografada na velha máquina, onde a mãe escrevia, em preto no branco: "A casa e o terreno deixo para a filha mais velha, Teresa." O nome de Lúcia aparecia numa linha separada, com o direito de ajudar a cuidar da ordem da casa. Nenhuma menção a dispor, nenhuma a alugar, nenhuma a vender em caso de necessidade. Apenas cuidar. Em seguida, cópias de contas: luz, gás, imposto de terra, tudo de anos passados, todas pagas pelo cartão de Lúcia. Depois, um maço de cartas, com a letra da mãe, em papel simples pautado. Teresa as colocou de lado, sem abrir. Para elas era preciso tempo e coração tranquilo. E no fundo mais profundo da pasta, um envelope de papelão grosso, amarelo. Teresa o abriu e despejou o conteúdo sobre a mesa. Comprovantes, extratos bancários. Não da mãe. De Lúcia. Pelo visto, a mãe um dia preparara aquilo para um advogado. Teresa lembrava que a mãe, antes de morrer, pretendia formalizar algo, alguma procuração, e perguntara a Teresa por telefone sobre um advogado. Teresa, naquela época, dispensara o assunto. "Mãe, eu vou aí. A gente resolve." E depois a mãe adoeceu, e elas não resolveram. Teresa percorreu com os olhos a primeira página, uma transferência para o cartão. Data, valor. Na descrição do pagamento, uma linha curta. Aluguel da casa, 1 semana. O valor pequeno, mas real. Data, 4 anos atrás. Ela virou a página. A transferência seguinte. Hospedagem, 2 semanas. O valor, já maior. Data, 3 anos atrás. Adiante, depósito de 1 semana. Pagamento da casa. Pagamento da casa, novo mês. Equipe. Aluguel, fim de semana. Teresa ia colocando as folhas, uma sobre a outra, como cartas de baralho. Os números na coluna do total, ao final da pilha, já estavam somando uma quantia que não era pequena. Em 4 anos dava para um carro bom, ou para reformar um apartamento na capital, ou para uma viagem ao litoral todo ano. Em algumas dessas notas, havia uma observação ao lado do valor. Parte para o Beto, deixando claro que nem todo o dinheiro ficava com Lúcia. Em algum lugar no meio da pilha havia outro papel. Nele, com a letra da mãe, já tremida pela doença, estavam escritas apenas 3 linhas. Lúcia, filha. Se você for alugar sem o conhecimento da sua irmã, isso não é cuidar, é pecado, pense bem. Pelo visto, a mãe tinha percebido alguma coisa ainda em vida. Pelo visto, tinham tido uma conversa. Mas Lúcia, naquela época, não fez nada, e depois a mãe morreu, e o papel ficou guardado na pasta azul, onde ninguém deveria encontrá-lo. Teresa estava sentada na cozinha com o roupão da mãe, diante de um copo de chá muito frio, olhando para aquelas linhas. Lá fora, já brilhava com força um sol fraco. Em algum lugar nos vizinhos cantava um galo atrasado. No rádio que Dona Zélia tinha ligado em seu quintal, tocava baixinho uma canção conhecida de viola. Teresa guardou com cuidado todos os papéis de volta na pasta azul, sem pressa. Amarrou-a com um elástico novo que encontrou na gaveta da mesa. Colocou-a diante de si. Ela ainda não sabia que naquela pasta havia apenas a metade da verdade. Ainda não sabia que Dona Zélia, naquele mesmo fim de tarde, lhe contaria algo depois do qual toda essa história do aluguel pareceria apenas a ponta do iceberg. Mas já agora, naquela manhã, à mesa da mãe, ela entendeu uma coisa. Voltar para a capital como aquela Teresa, que 2 dias antes estava sentada no carro de Roberto, contando as batidas dos limpadores de para-brisa, ela já não conseguiria mais. Aquela Teresa tinha ficado na beira da estrada, sob a chuva, e na casa da mãe, com a pasta azul nas mãos, estava sentada uma mulher completamente diferente. À casa de Dona Zélia, Teresa foi depois do almoço,
quando já tinha lido tudo da pasta azul pela segunda vez, e as mãos finalmente tinham parado de tremer. Vestiu o casaco que já estava seco, pôs por cima o lenço cinza da mãe e foi pelo buraco na cerca, pelo mesmo caminho da noite anterior. Dona Zélia descascava batatas junto à janela. Na toalha de oleado havia um monte de cascas. No balde sob a mesa, a água respingava. Viu Teresa, deixou a faca de lado, secou as mãos no avental. Senta, filha, a água acabou de ferver. Dona Zélia, eu precisava falar com a senhora. Coisa séria. Eu entendo, desde de manhã estou esperando que você viesse. Teresa sentou-se no mesmo banquinho junto ao fogão. Ficou em silêncio. Dona Zélia serviu nas 2 xícaras, pôs na mesa um pote de doce de fruta, cortou o pão e também ficou calada. As 2 sabiam por que Teresa tinha ido, e as 2 postergavam aquela conversa, como se posterga a água fria antes de se mergulhar. Dona Zélia, quem mais foi à casa, além de Lúcia? Dona Zélia pousou a faca, pegou a ponta do avental nas mãos, amassou, soltou, pegou de novo. Eu não te contei tudo ontem, filha. Eu suspeitei. Você não vai aguentar. Eu já não estou aguentando, Dona Zélia. Não tem mais como cair mais baixo. Dona Zélia suspirou, longo, seco, como suspiram os velhos. O seu Beto vinha aqui. Teresa colocou a xícara lentamente sobre a mesa. Roberto Beto, seu marido. Eu reconheço o carro dele, aquele cinza longo com 2 faróis quadrados. Ele não vinha com frequência, não pense, mas vinha umas 3, 4 vezes por ano, talvez mais, sempre sem você. O que ele fazia aqui? Trazia coisas. Uma vez ajudou a carregar para dentro da casa, vi pela janela, pilhas inteiras como num hotel. Uma vez ficou junto ao galpão com um homem, mostrando o quintal, abrindo o fogão da banheira, examinando a tubulação de água. E mais, Dona Zélia baixou os olhos. Uma vez entregou para a Lúcia as chaves do portão e da porta. Eu mesma estava passando, vinda da loja, perto dos seus portões, e vi com meus próprios olhos. Ele entregou para a mão dela um molho de chaves. Ela deu para ele um pacote. O que tinha dentro do pacote, eu não sei, não vi de perto. Teresa ficou em silêncio. Na garganta estava seca, e o chá já não ajudava. Ela sentia isso. Tomava e não tomava. Quantas vezes a senhora ouviu, Dona Zélia? Filha, se for sincera, umas 15, talvez 20 vezes. 20 vezes em todos esses anos. E a senhora ficou calada. Dona Zélia apertou os lábios, ficou calada. Eu mesma me culpo por isso há 2 anos, mas você entenda, Teresa, eu não sou tão boba assim. Eu logo entendi que tinha algo errado. Só pensei. E se for assim que decidiram na família, entre ele e a sua Lúcia? Talvez você mesma tenha dito a ele, Beto, passa lá, ajuda a irmã a arejar a casa, e eu vou meter a minha língua e brigar todo mundo. Eu, com a sua mãe, que descanse em paz, vivi 50 anos lado a lado pela cerca. Dona Aparecida, no fim, ainda me chamava através da cerca. Zélia, vem aqui, fiz pamonha. Eu não ia querer brigar os filhos dela. Eu entendo, Dona Zélia. Você ainda não entende. Escuta o resto. O Beto uma vez ele mesmo veio falar comigo. Por 1 minutinho. Eu estava na horta cavando mandioca. Ele se aproximou da cerca, saudou educadamente como genro e disse, Dona Zélia, se você ver a minha Teresa, não conte para ela que eu venho aqui. Não quero preocupar a esposa com bobagens. Senão ela já começa a ficar nervosa, a pressão sobe. Assim mesmo disse, bobagens. Eu naquela hora pensei, bom, o homem está cuidando. Embora o coração já tivesse ficado meio inquieto. O que mais ele disse? Bom, nada de especial. Que ele dizia estava ajudando a sua irmã por questão de família, para a casa não se perder. Que você dizia tinha esfriado com esse lugar, que era difícil para você depois da mãe. E que não precisava você voltar para lá. Não precisava reabrir essa ferida. Disse exatamente assim. Não precisa machucar a alma dela. Filha, eu naquela hora ainda tive pena dele, velha boba que sou. Teresa virou-se para a janela.
No vidro, um besouro andava devagar, movendo as antenas, sem entender onde tinha caído. Em algum lugar, num cômodo mais distante, um despertador batia regular, monótono, e nesse minuto, na cabeça de Teresa, encaixaram-se todas as peças que ela não tinha entendido durante anos. Roberto sempre encontrava um motivo para que eles não fossem para lá. Ora o trabalho, ora a reforma, ora deixa para o próximo fim de semana, ora estou cansado. Quando Teresa começava a falar que precisava ir ver a casa, talvez arrumar, ele logo começava a ficar irritado. Uma vez até gritou: "Você fica que nem criança correndo atrás dessa sua casa. Já está na hora de derrubar com um trator." Outra vez disse com calma, com carinho: "Teresa, para que você quer ir lá? Lá não tem nada de bom, só umidade. A Lúcia cuida." E quando ela uma vez sugeriu que seria bom vender a casa, já que de qualquer jeito estava ali parada, Roberto olhou para ela de um jeito estranho, muito estranho, e disse: "Não tem pressa, deixa ficar mais um pouco." Lúcia sempre se ofendia, e ela acreditava nela. Acreditava porque outra possibilidade nem lhe passava pela cabeça. Agora tinha passado. "Dona Zélia, eu vou ligar para a Lúcia agora, daqui mesmo." "Posso?" "Liga, filha. Quer que eu saia?" "Não. Fica. Eu preciso de uma testemunha hoje." Teresa pegou o celular, discou para a Lúcia. Ela atendeu na terceira chamada. "Teresa, cadê você que desapareceu? Eu te liguei ontem 2 vezes, você não atendeu. Vocês aí, você e o Beto, deu alguma coisa de novo?" Ele me escreveu de manhã meio nervoso. Pelo visto, Roberto tinha lhe contado da discussão ainda na noite anterior, antes mesmo de Teresa decidir o que fazer. Lúcia falava rápido, fácil, como sempre, com a voz um pouco apreensiva, um pouco ofendida, um pouco cuidadosa. "Lúcia, eu estou no interior." No telefone fez-se silêncio. Só se ouvia do outro lado água correndo na pia de Lúcia. Parecia que a torneira estava aberta. "Em qual lugar?" "Na nossa terra. Na casa da mãe." "Na casa da mãe?" Lúcia fechou a torneira. "E como você chegou lá?" "De ônibus. Roberto me deixou na beira da estrada e eu vim para aqui." "Deixou." "Teresa, o que você está falando?" "O que você está ouvindo, Lúcia? Eu entrei na casa pela varanda. O cadeado do portão não serviu para a minha chave. Você sabia? Eu vou te fazer uma pergunta, só uma. Quem foi que colocou o piso na cozinha da mamãe?" "Que piso?" "O bege com pontinho cinza." Lúcia ficou em silêncio por uns 5 segundos, depois falou com outra voz, mais calma, mais cuidadosa. "Teresa, bom, você chegou e já vem com acusações. Deixa eu pelo menos respirar." Eu arrumei um pouco lá. Mudei algumas coisas. Eu já te disse 100 vezes, a casa está parada. Precisa de manutenção, não foi para mim." "Lúcia, eu encontrei a pasta azul da mãe, na prateleira de cima do armário." Silêncio de novo, dessa vez mais longo. "Que pasta?" "A pasta, Lúcia. Onde estão os documentos e os extratos das suas transferências de 4 anos? Aluguel, depósito de 1 semana, equipe. Lúcia, está tudo na minha frente." "Teresa, você não entendeu nada disso." "Quanto dinheiro você recebeu nesses anos, Lúcia?" "Teresa, a casa ficaria parada do mesmo jeito. Eu não fiz isso para mim. Eu não deixei ela se perder. Você não ia lá, para você não fazia diferença. Eu lá até remendava a cerca e arrumava o telhado e dedetizava os ratos." "Não tinha rato nenhum. Eu perguntei para a Dona Zélia e eu mesma vi. Não tem nenhum vestígio. Foi para isso que eu te mandava dinheiro, para ratos que você inventou." No telefone, Lúcia começou a respirar mais rápido. "Teresa, você está magoada agora, eu entendo. Brigou com o Roberto e agora descarrega em mim." "Lúcia, quem te entregava as chaves? No portão, no ano passado, quando você recebeu o pacote." O silêncio foi tão denso que Teresa conseguia ouvir atrás de si o gotejar da torneira de Dona Zélia dentro do balde. Isso foi o Beto me ajudando por questão de família." "Teresa, o que é isso?" "Lúcia, eu não estou inventando nada." A vizinha viu 20 vezes, e o próprio Roberto pediu a ela que não me contasse, para não preocupar a esposa com bobagens. E aí Lúcia explodiu.
Não de imediato. Primeiro ainda tentou manter o tom, tentou rir. Teresa, a dona Zélia já está velha. O que ela teria visto? Mas não funcionou. A voz quebrou. E o quê? E o quê, Teresa? Você sempre teve tudo. A mamãe costurava para você os melhores vestidos. Para você ela deixou a casa? Para você um marido normal, apartamento na capital, tudo para você. E eu, o quê? Por uma miséria nesse interior a vida inteira, eu não tenho direito de ganhar um troco? Você não precisava dessa casa. Não precisava, admite. Você nunca a teria aberto se o Beto não te tivesse deixado na estrada. Lúcia, se escuta. Não, é você. Se escuta. Você sempre foi a santa entre nós. E eu, me virando. Eu também aqui me virando. Você, com o seu apartamento, não vai entender nada. Lúcia, quanto dinheiro, no total? Lúcia começou a chorar. Alto, sem se conter, como na infância, quando se ofendia com a mãe. Eu te digo depois, não agora. Está bem, não agora. Teresa desligou, pôs o celular na mesa com a tela para baixo. Dona Zélia olhava para ela sem pestanejar, e ela mesma estava mais pálida que o normal. Ai, filha, isso ainda não é tudo. Dona Zélia, o Roberto vai ligar agora. A Lúcia já deve estar correndo para contar para ele. E Roberto realmente ligou. Não em meia hora, como Teresa pensava. Em 2 horas e meia já tinha escurecido. Teresa tinha tido tempo de voltar para a sua casa, esquentar água no fogão, separar mais um maço de cartas antigas da mãe. O celular vibrou na mesa. Ela atendeu. Não foi de imediato, Teresa. A voz de Roberto não era de jeito nenhum a de ontem no carro. Não aquele tom em que ele tinha dito, sai. Aquela voz era suave, envolvente, como se Roberto estivesse falando através de um travesseiro. Teresa, minha querida, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu sou culpado. Eu te magoei ontem. Eu me descontrolei. Estou com a cabeça em 1000 pedaços. No trabalho deu um problema. Eu surtei. Você me conhece. Quando eu fico cansado, fico insuportável. Vem para casa. Eu mesmo posso ir te buscar amanhã de manhã. Se quiser, eu saio agora mesmo. De manhã estou lá. Roberto, você sabe onde eu estou? Sei. A Lúcia me contou. Teresa, mas ela inventou um monte de coisa agora para você. Ela é histérica. Você a conhece assim a vida inteira. Não dá ouvidos a ela. Ela, da raiva, inventa o que quiser. A gente senta em casa, conversa com calma. Esses documentos aí, esse aluguel, é tudo bobagem. Eu te explico tudo, não precisa, por causa de uma casa velha, destruir uma família. Teresa, está me ouvindo? Não precisa. Teresa escutava e contava. Contava como tinha contado ontem os limpadores de para-brisa do carro. Só que agora ela contava palavras. Roberto, em 2 minutos de conversa, disse, casa uma vez. Disse, Teresa, minha querida, 3 vezes. Disse, vem para casa 4 vezes. E nenhuma vez perguntou como ela estava. Se tinha se molhado, se tinha ficado doente depois da chuva, se ela tinha dinheiro, se estava quente onde ela dormia. Beto, me diga uma coisa. O que você está salvando agora, eu ou você mesmo? No telefone fez-se silêncio. Teresa ouvia ele respirando e entendeu definitivamente. Ele não estava com medo de perder a esposa. Estava com medo de perder o esquema. Tranquilo, conveniente, montado ao longo de anos, no qual a casa da mãe dela lhe trazia dinheiro, enquanto ele fingia ser um marido que não sabia de nada, ocupado, cansado. Teresa, o que é isso agora? Disse ele finalmente, e a voz dele voltou a ficar igual, mais pesada, mais habitual. Você está com a viagem na cabeça, está cansada, está achando um monte de coisa. De manhã as coisas ficam mais claras. Eu te ligo amanhã. Não liga, Beto, eu mesma ligo quando quiser. Ela desligou primeiro, pôs o celular junto à pasta azul e ficou por muito, muito tempo olhando para a janela escura, atrás da qual já não se via nem a cerca, nem o hibisco, nem o galpão. Só o próprio reflexo no vidro. Estranho, desconhecido, muito calmo. Teresa começou a manhã bem cedo. O despertador tocou às 6 e ela se levantou quase ao mesmo tempo. Mesmo assim, não conseguiu descansar bem. Lavou o rosto, fez a trança, vestiu roupa limpa
e foi para o ônibus até a sede da comarca. No cartório, ficou sentada por quase 1h30. Uma mulher jovem de óculos olhou os papéis da pasta azul, digitou algo no teclado, depois disse com calma: "A senhora é a proprietária legal, está tudo certo. Vamos restaurar os documentos e registrar o fato de o aluguel ter sido feito sem consentimento. Reúna o que puder. Conversas, anúncios, testemunhas, quanto mais, melhor." Teresa anotou tudo num caderninho, por itens, com a sua letra pequena de escola. Depois passou no arquivo da comarca, depois num advogado que o cartório tinha recomendado. O advogado não era jovem, usava um suéter com cotoveleiras já gastas e na porta tinha uma placa Dr. Mendes. Ele a escutou, assentindo, e disse: "Vamos abrir um processo separado contra o marido. Ocultação de receitas, disposição do seu patrimônio sem consentimento. O divórcio você pode pedir paralelamente. E, senhora, a senhora não é a única. Não se preocupe. De homens como o seu Roberto, eu tenho uma pasta inteira na estante." À tarde, Teresa voltou para o interior. Dona Zélia a esperava junto ao portão. "Filha, eu encontrei 3 pessoas, daqueles que moraram com vocês. Eu lembrava bem os nomes de cada um. Tenho boa memória para rosto. Eu falei para o meu Pedro: senta aí e dita esses números no celular." Na mão de Dona Zélia estava um papel de caderno com 3 números e nomes. Teresa sentou-se com ela à mesa e começou a ligar. O primeiro inquilino, aquele homem que tinha ido com a mulher e os filhos, atendeu logo. Disse que sim, alugaram, pagavam no cartão. Nome: Lúcia. A conversa pelo aplicativo de mensagens estava salva. Mandaria os prints agora mesmo. Mandou. Teresa leu sem nem pestanejar. "A proprietária mora longe, não cuida do lugar. Qualquer dúvida é comigo." A segunda inquilina, aquela mulher com o cachorro, também respondeu. O terceiro não atendeu, mas mandou uma mensagem curta. Pagava em dinheiro para o líder da equipe, que passava para a mulher, não lembro o nome. Aquilo era suficiente. Lúcia chegou 2 dias depois. De manhã, Teresa estava justamente estendendo no quintal as cortinas da mãe, aquelas de flores grandes que tinha encontrado no fundo da cômoda. Ouviu a porta de um carro bater junto ao portão, não o carro de Roberto, um carro estranho, um táxi vindo da sede da comarca. Lúcia entrou no quintal com passo seguro. Assim andam as donas de casa, não as culpadas. Vestia um casaco novo, vinho e botas de tacão, muito elegantes demais para o interior. "Teresa, já chega. Eu vim conversar de irmã para irmã." "Entra, Lúcia. Vou colocar o chá." Na cozinha, Lúcia sentou no mesmo banquinho em que Teresa tinha sentado na primeira manhã. Olhou em volta, e o olhar dela travou por um segundo nas prateleiras vazias, onde antes estava a louça de Lúcia, nas cortinas retiradas, na caixa com os chinelos descartáveis embalados, num canto. "Você está recolhendo tudo?" "Estou recolhendo o que é dos outros e pondo o meu no lugar." "Teresa, eu realmente investi aqui. O piso, o fogão, a coifa, isso tudo foi dinheiro meu." "Lúcia, eu tenho na pasta os seus extratos. Eu calculei. A reforma é a 10ª parte da sua renda." "O resto onde foi?" Lúcia ficou calada, depois levantou o queixo. "Teresa, está bem. Eu guardei alguma coisa. Meu filho estava entrando na universidade. Você sabia? Ele precisava de alojamento, de roupa, de notebook. Você está bem de vida. E eu tenho filho. Você não tem." "Lúcia, quem te disse que eu nunca abriria a casa?" "Ninguém." Lúcia se encolheu como diante de uma mosca. "Ninguém. Eu mesma." "Foi o Beto que te disse? O que exatamente? Que você não entende de patrimônio? Que se você tocasse na casa ia vender logo por uma miséria para o primeiro que aparecesse? Que pelo menos ele garantiria que o dinheiro ficasse na família? Ele dizia assim: Lúcia, você é inteligente, você entende. Não pode confiar essas questões a Teresa." Teresa serviu o chá em silêncio. Colocou diante da irmã. "E você acreditou, Teresa?" Ele dizia isso com tanta segurança. Ele te conhece há 20 anos. Eu pensei, talvez eu esteja vendo errado alguma coisa. Você viveu comigo como irmã, mas acreditou nele.
Lúcia baixou os olhos para a xícara. Não bebeu o chá. Roberto chegou ao anoitecer. Ele mesmo no carro cinza, com os 2 faróis quadrados que Dona Zélia reconhecia a 1 quilômetro de distância, bateu no portão. Teresa abriu. Nas mãos de Roberto havia um buquê de crisântemos brancos com um tom esverdeado, daqueles que vendem junto à estação. Teresa, eu vim falar com você como gente. Ela o deixou entrar no quintal. Na casa não deixou entrar. Ficaram parados junto à entrada, sob a lâmpada amarela, da qual caía sobre o chão um círculo irregular de luz. Teresa, eu pensei muito. Eu estava errado. Eu vou te contar tudo como é. A Lúcia pediu ajuda. Eu ajudei por questão de família. Dinheiro bom eram trocados. Eu queria depois te fazer uma surpresa, juntar e te dar de presente um tratamento de spa. Você estava pensando em mim, Beto. Eu tenho a conversa. Aquela em que você combina o pagamento adiantado com o responsável pela equipe que alugou a casa, usando o cartão da Lúcia. Essa era a sua surpresa do spa? Roberto pestanejou. Teresa, de onde você tirou essas conversas? Não importa de onde. Importa que existe. Ele ficou calado, depois mudou a voz, ficou mais duro. Bom, está bem. A gente alugava, eu e a Lúcia. Mas, Teresa, escuta, se não fosse por nós, a casa teria desmoronado. Você não vinha aqui. Você tinha abandonado. Nós a conservamos. Fizemos isso para o seu bem. Roberto, você conservou não para mim. Você conservou para você mesmo. Teresa, pensa no que eu falei antes de tomar qualquer decisão. Ele ficou parado um pouco, ainda com o buquê nas mãos. Depois o colocou na escada da entrada com cuidado e foi embora. No dia seguinte, tudo se desfez. Um dos antigos inquilinos, aquele com a mulher e os filhos, encontrou no e-mail um antigo anúncio de aluguel, com fotos dos cômodos. O piso bege, a coifa branca, o sofá junto à parede. O número de contato era o de Lúcia. Mandou tudo isso para Teresa, junto com os prints da conversa. E mais um dia depois, a segunda inquilina, aquela mulher com o cachorro, enviou uma mensagem reencaminhada de Roberto, onde ele combinava com ela as datas de chegada e pedia para transferir para o cartão da irmã da minha esposa. Ela cuida da contabilidade. Teresa imprimiu tudo e chamou Lúcia. Ela chegou no dia seguinte, já sem o casaco vinho, com uma roupa simples. Sentou-se à mesa. Teresa, em silêncio, colocou diante dela uma pilha de impressos. Lúcia leu por um bom tempo, sem chorar, sem gritar. Nada, apenas lia e virava página após página. Na última mensagem, em que Roberto escrevia para a inquilina, a esposa não sabe, e não precisa saber, ela é nervosa. Lúcia fechou os olhos. Ele me dizia que eu o tinha envolvido nisso, que ele só ajudava por causa do meu pedido. E ele, pelo visto, ele mesmo arranjava os inquilinos e a equipe e os conhecidos, e ficava com a parte dele, e me colocava na frente. Te colocou na frente, Lúcia. Lúcia pôs as mãos sobre a mesa, e foi aí que chorou. Não como ao telefone, histericamente e com rancor, mas baixinho, resignada, como se chora quando se entende que foi enganada não uma única vez. Teresa, eu vou te dizer, há muito tempo quero dizer. Eu te invejava desde criança, desde sempre. A mamãe te amava mais. Não nega. Eu sei. Para você, torta de morango, para mim, de banana. Para você, vestido novo na formatura. Para mim, o seu, remendado. Para você, ela deixou a casa. Para mim, só cuidar. Eu vivo com isso a vida inteira. E o Roberto logo percebeu isso. Ele, na primeira conversa, me disse: Lúcia, sua mãe foi injusta. A casa devia ser dividida pela metade. Quando eu ouvi isso, dentro de mim, alguma coisa estalou, e foi isso. Eu fui. Comecei pegando valores pequenos para a reforma, depois mais, depois parei de contar, e ele ficava ao lado, concordando, e cada vez me provava que aquilo era justo. Teresa colocou a xícara na mesa devagar, e quando falou a voz saiu firme, sem gritar. Lúcia, você está sendo injusta com a mamãe. Ela não te deixou de lado. Você esqueceu o terreno da beira do rio? E a poupança que ela abriu no seu nome ainda quando você era moça?
Eu fui ao cartório, Lúcia, depois que encontrei a pasta. Mandei calcular tudo, o que ela deixou para mim e o que deixou para você, separado. Somado, dá quase o mesmo valor da casa. A mãe não foi injusta. Ela só quis que a casa ficasse comigo, porque sabia que era a única coisa que eu tinha pedido a vida inteira. E para você, ela deixou outra coisa, do mesmo tamanho. Você nunca olhou para isso, Lúcia. Você só olhou para a casa. Lúcia ficou calada, com a boca meio aberta, como quem ouve uma conta que nunca tinha feito. Eu nunca pensei assim. Eu vendi aquele terreno ainda jovem, gastei tudo rápido, nem prestei atenção no valor. Pois é. E o Roberto sabia disso melhor do que você. Ele sabia que bastava te lembrar da casa, e nunca do resto, para você sentir que tinha sido roubada. E você acreditou, porque era fácil acreditar nisso, do que admitir que você mesma tinha gastado a sua parte. Teresa escutava agora o próprio silêncio de Lúcia e doía. Mas já não doía agudo, doía de forma constante, como dói a coluna ao fim do dia. Lúcia, você ajudou ele a fazer isso comigo. Você entende isso? Entendo. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Eu não vou conseguir te perdoar de imediato. Não vou mentir, a confiança não volta de um dia para o outro. Eu entendo. Mas se você realmente quer corrigir alguma coisa, comece pela verdade. Conte ao advogado exatamente como tudo aconteceu. Eu conto. E contou. Lúcia foi até o Dr. Mendes. Por conta própria, sem ser chamada, escreveu uma declaração de mão própria, em 2 folhas. Anotou tudo. As conversas com Roberto, e que ele mesmo procurava inquilinos, e que parte do dinheiro ia para ele, em mãos ou por transferência. O advogado leu, assentiu e disse a Teresa por telefone: "Isso muda bastante o quadro. Muito." 1 semana depois, todas as fechaduras da casa da mãe foram trocadas. Um conjunto de chaves Teresa guardou no próprio bolso, o outro deu para Dona Zélia, para qualquer eventualidade, se eu não estiver. Ela foi à capital 2 vezes, para formalizar o divórcio e apresentar a queixa pelo aluguel. Roberto mandava mensagens longas, depois curtas. "Vamos pelo menos nos encontrar, eu explico tudo." Depois ficou em silêncio. O advogado escreveu para ele. E depois disso ele parou de escrever. Roberto apareceu mais uma vez depois de muitas semanas, quando já tinha passado bastante tempo desde a separação. Ficou parado junto ao portão, sem buquê, com o casaco desabotoado. Teresa saiu para a entrada. Atrás dela, na porta, estava Lúcia. Tinha vindo de manhã ajudar a pendurar uma cortina no quarto da mãe. "Teresa, eu entendo, eu sou culpado. Foi a Lúcia que me envolveu. Eu errei. Não é tarde ainda." E aí, Lúcia deu um passo adiante. Em silêncio, sem raiva, simplesmente se colocou ao lado da irmã na entrada, com o xale da mãe sobre os ombros. "Beto", disse ela baixinho, "eu não vou mais ficar calada por você. Vai." Ele ficou parado mais 1 minuto, depois se virou e foi até o carro. O portão se fechou atrás dele, baixinho, sem barulho. A audiência aconteceu numa manhã fria, quase 4 meses depois daquela viagem de ônibus sob a chuva. Teresa entrou no fórum da capital com a pasta azul debaixo do braço, não a original, que tinha ficado guardada em casa, mas as cópias autenticadas, organizadas por ordem cronológica, exatamente como o Dr. Mendes tinha orientado. Vestia um casaco simples, cinza, e os mesmos sapatos resolados que tinha usado para reconstruir a vida no interior. O juiz, um homem de meia idade, óculos de aros finos, levou um tempo lendo o processo antes de erguer os olhos. Do outro lado da sala, Roberto estava sentado ao lado do advogado dele, sem olhar para Teresa nenhuma vez. Lúcia, que tinha sido chamada como testemunha e também como ré em parte do processo, estava sentada num banco mais distante, com as mãos cruzadas no colo, o rosto pálido. "A propriedade do imóvel em questão", leu o juiz, "está devidamente registrada em nome da autora Teresa, conforme certidão de óbito e testamento da falecida Aparecida, mãe das partes. Não há, em nenhum documento,
autorização para locação por terceiros. O advogado de Roberto tentou argumentar que ele apenas auxiliava a cunhada, que não tinha recebido valores diretamente, mas as conversas salvas pelos antigos inquilinos, os extratos da pasta azul com a anotação "parte para o Beto" e a declaração escrita de própria mão por Lúcia derrubaram um a um cada argumento. O Dr. Mendes apresentou tudo com calma, sem pressa, como quem já tinha visto aquele tipo de história se repetir muitas vezes. A sentença veio por escrito semanas depois, mas o resultado essencial o juiz já tinha deixado claro naquela manhã. Roberto e Lúcia seriam condenados, solidariamente, a indenizar Teresa por todo o período em que o imóvel foi alugado sem o seu consentimento. O valor calculado com base nos próprios extratos que estavam na pasta da mãe, corrigido pelo tempo decorrido. Para Roberto, somou-se ainda a apuração de ocultação de bens e rendimentos durante o casamento, o que pesou também na partilha do divórcio, já decretado havia algumas semanas. Teresa saiu daquele casamento sem dívidas, com a metade que lhe cabia do que o casal tinha construído junto, e com uma sentença que reconhecia, em letras formais, o que ela já sabia havia meses, que aquela casa e tudo o que dela tinha sido tirado às escondidas era dela. Roberto pagou em parcelas, atrasadas mais de uma vez, sempre com algum pretexto novo. Lúcia, diferente dele, não esperou ser cobrada pela justiça. Vendeu um carro que tinha comprado naqueles anos, usou parte das economias do marido e foi devolvendo mês a mês sem reclamar, sem pedir desconto. Como quem paga não só uma dívida em dinheiro, mas uma dívida mais antiga e mais difícil de medir. Eu sei que dinheiro não apaga o que eu fiz, disse ela a Teresa um dia, entregando um envelope fino na mesa da cozinha. Mas é o que eu tenho para te dar agora. O resto eu vou ter que mostrar com tempo, não com depósito. Teresa guardou o envelope sem contar ali mesmo. Não porque não importasse, importava e muito, mas porque já tinha aprendido que algumas coisas, entre elas, precisavam de outro tipo de prova. O divórcio se tornou definitivo numa tarde comum, sem cerimônia. Apenas um papel a mais assinado e uma ligação curta do Dr. Mendes confirmando: "Está encerrado, Dona Teresa. A senhora está livre." Teresa não sentiu a euforia que talvez tivesse imaginado anos atrás, quando ainda contava as batidas dos limpadores de para-brisa para não pensar em nada. Sentiu, em vez disso, um alívio quieto, parecido com o de quem finalmente solta um peso que carregava há tanto tempo que tinha esquecido o próprio peso. Ela não voltou para o apartamento da capital. Vendeu a sua parte, acertou os últimos detalhes com o advogado e mudou-se de vez para a casa da mãe, a mesma casa onde tinha dormido na primeira noite vestida com o roupão que encontrou no armário, a mesma onde tinha encontrado a pasta azul na prateleira mais alta. Trouxe poucas coisas da vida anterior: roupas, alguns livros, uma caixa de fotografias. O resto, decidiu, já estava ali, esperando. A louça com bolinhas, as cortinas de papoula, a espátula com o lado queimado, o relógio de parede que agora ela mesma dava corda, todos os dias na mesma hora. Lúcia continuou aparecendo todo fim de semana, como tinha prometido, mesmo nos primeiros meses em que Teresa ainda não conseguia conversar com ela sem sentir aquele nó antigo na garganta. Levava farinha, levava fios para Dona Zélia, ajudava a pintar a cerca, replantava as rosas que os filhos dos veranistas tinham pisoteado anos antes. Não pedia para ser perdoada em voz alta. Só ia, voltava, ia de novo, da mesma forma silenciosa com que tinha entregado a espátula queimada num saco, sem dizer nada. Foi numa dessas tardes, mais de um ano depois daquela primeira noite na estrada, que Teresa percebeu que algo realmente tinha mudado entre elas. Estavam as duas sentadas na varanda, descascando milho para uma pamonha que Dona Zélia tinha ensinado a fazer, quando Lúcia disse, sem que viesse a propósito de nada: "Teresa, eu queria que a mamãe estivesse viva para ver isso. Você na casa dela, de verdade, e eu aqui do seu lado sem mentir para você. Ela estaria feliz, Lúcia, mais do que feliz. Eu tenho vergonha, sabe?
Não passa. Eu acho que nunca vai passar de todo. Não precisa passar de todo. Só precisa não voltar a acontecer. Lúcia olhou para as próprias mãos, sujas de palha de milho, e assentiu em silêncio, do jeito que tinha aprendido a fazer naqueles meses. Sem discurso, sem se desculpar de novo com as mesmas palavras, apenas estando ali, presente, dia depois de dia, até que a presença sozinha virasse prova. As duas voltaram a rir juntas pela primeira vez numa tarde de domingo, quando Dona Zélia contou, pela enésima vez, a história do buraco na cerca que ela e Dona Aparecida tinham feito décadas atrás. Lúcia riu tanto que chorou, e dessa vez era um choro diferente de todos os outros daquele ano. Leve, sem peso, da espécie que só existe entre quem decidiu, depois de tudo, continuar sendo família. Roberto nunca mais apareceu. As últimas notícias que chegavam dele vinham por meio do advogado, sempre formais, sempre distantes. Teresa não pensava mais nele com raiva, só de vez em quando, com uma espécie de espanto frio, ao lembrar de quantos anos tinha passado acreditando que merecer um lugar ao lado de alguém era trabalho seu, e nunca dele. E a casa seguia ali, com as luzes acesas à noite, com o relógio dando as horas certas, com duas irmãs que tinham aprendido, tarde, mas a tempo, que o silêncio bom é aquele que se escolhe, e não aquele que se é forçada a guardar. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.